A civilização suméria se estabeleceu no sul da Mesopotâmia por volta de 4.000 a 5.000 a.C., estabelecida no crescente fértil entre os rios Eufrates e Tigre, no atual Iraque. A Suméria foi a primeira civilização urbana da região. Desde cedo, eles desenvolveram habilidades na agricultura e na criação de gado. Eles também teciam, eram carpinteiros e ceramistas qualificados. Mais importante ainda, os sumérios são os responsáveis pela invenção da roda por volta de 2500 a.C. Os mesopotâmios são conhecidos por desenvolver uma das primeiras escritas, por volta de 3000 a.C., na forma de marcas em formas de cunha, prensadas em tábuas de argila. Quando os nômades no período neolítico passaram a viver fixos de forma sedentária em um território, a escrita se tornou necessária. Com o surgimento das cidades e a vida em comunidade, muitas coisas e objetos precisaram ser identificados, numerados e nomeados. A escrita cuneiforme era usada para compras e vendas, impostos e realizações cotidianas que envolvem a vida em comunidade. Esse tipo de escrita também foi adaptada e usada por povos vizinhos, como os babilônios, os hititas e os assírios. Uma das primeiras grandes obras literárias do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, foi escrita em cuneiforme. No campo da religião, eles eram politeístas, e muitas de suas divindades eram parecidas com os deuses adorados pelos antigos gregos. Seus templos foram construídos sobre enormes zigurates, situados nos centros da maioria das cidades sumérias. Tal como as pirâmides do Egito, estas estruturas precisaram de milhares de pessoas e teriam levado muitos anos para serem construídas. A Suméria não era um país na definição moderna, era uma região de várias cidades-estado, ou seja, elas eram entidades autônomas, com administração, rei, leis e um deus próprio. Por isso, era comum que as cidades sumérias travassem conflitos entre si por questões relacionadas, por exemplo, ao domínio das melhores terras. Para proteção contra invasores, as cidades eram cercadas por muros. Os sumérios foram os primeiros a estabelecer uma cidade em termos de estrutura e organização urbana. Eles foram os primeiros documentados a ter estabelecimentos de ensino. A cidade suméria de Uruk é considerada por alguns historiadores a primeira cidade do mundo. A cidade tinha uma população que variava de 40.000 a 80.000 habitantes por volta do ano 2800 a.C. No entanto, os próprios sumérios acreditavam que a primeira cidade foi Eridu, fundada por Enki, o deus da sabedoria e da água. Dizem que Enki a ergueu dos pântanos aquáticos e estabeleceu o conceito de realeza e ordem na terra. Enki, levantando o Eridu dos pântanos aquáticos, refere-se ao Gênesis de Eridu, um manuscrito datado de 2300 a.C., que foi encontrado nas ruínas desta cidade. A Tábua 11 da Epopeia de Gilgamesh relata exatamente a mesma história alguns séculos depois. Para os sumérios, a ordem era crucial e o dever dos cidadãos era tentar manter a ordem durante toda a vida. Esta era a principal obrigação dos cidadãos. Além disso, a concessão a Enki do título de Deus da Sabedoria é uma indicação de quão avançada era a civilização suméria em 3000 a.C. As primeiras cidades estabelecidas na Suméria, além de Uruk, foram Eridu, Ur, Larsa, Izim, Adab, Kulá, Nippur e Kish. Como na maioria das cidades antigas, o templo principal ficava no centro, marcado pelos altos zigurates que teriam inspirado a história da Torre de Babel. Cada cidade era dedicada a um deus que vivia no templo para proteger os cidadãos. Os sumérios exibiram conhecimento científico avançado. Eles eram muito bons em matemática, sendo isto visível em sua arquitetura e engenharia. Eles dividiram os movimentos dos céus em intervalos contáveis, descobrindo que 60 era o número perfeito. O número 60 pode ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30 partes iguais. Os astrônomos antigos acreditavam que havia 360 dias num ano, um número em que 60 cabe perfeitamente em 6 tempos. Eles essencialmente inventaram o tempo, dividindo dia e noite em períodos de 12 horas, em 60 minutos e em 60 segundos. Os astrônomos e matemáticos sumérios foram os primeiros a dividir sistematicamente a passagem do tempo. Seu trabalho foi amplamente aceito e difundido por toda a Eurásia. Após a ascensão dos amorreus na Mesopotâmia e a invasão dos elamitas, a Suméria deixou de existir. O que ficou foi apenas referências nas obras dos escritores antigos, incluindo os escribas que escreveram o livro bíblico de Gênesis. A Suméria permaneceu desconhecida até meados do século XIX, quando as escavações na Mesopotâmia descobriram sua civilização e trouxeram suas muitas contribuições à luz. Os avanços extraordinários dos sumérios levaram algumas pessoas a acreditar
que os deuses sumérios eram, na verdade, extraterrestres que visitaram a Suméria e forneceram para eles o seu conhecimento avançado. Os Anunnakis são supostos deuses gigantes da antiguidade, que possuíam habilidades extraordinárias. A palavra tem o mesmo significado de Elohim, citado em Gênesis, e Nephilim, citado no livro de Enoque. A origem da palavra Anunnaki vem da língua suméria, que significa aqueles que vieram do céu. Para os teóricos dos deuses astronautas, os Anunnaki são vistos como seres originários de outras galáxias. Eles seriam originários de um planeta chamado Nibiru e teriam visitado a Terra há milhares de anos atrás em busca de recursos naturais. Essa busca teria levado à interação com humanos primitivos. Essa interação teria criado a civilização suméria e influenciado o desenvolvimento cultural e tecnológico da humanidade. Porém, essas ideias não possuem nenhum respaldo científico.